A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma expressão bem enigmática, na verdade, que a Bíblia traz e o Senhor Jesus aplica ali para ele e para os homens dominadores da lei. Tá certo? Curta. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas também possam ser edificadas por essa palavra. Então vamos lá. A grande questão é, nós sabemos que Jesus, no capítulo 10 de João, ele tem uma discussão com os judeus. E ele cita o Salmo 82. Coloquei aqui em cima, nós iremos ler todo o Salmo. E lá ele vai citar a expressão que diz, sois deuses. Que no hebraico nós temos o quê? Elohim, né? Então essa palavra Elohim no hebraico significa deuses, correto? Então o que é que Cristo e o próprio Salmo quer dizer com vocês são Elohims, vocês são deuses, né? Será que o homem ele vai um dia ser ou já é como Deus? De forma nenhuma, certo? Então vamos procurar aqui compreender essa expressão na aplicação de Jesus, na aplicação do Salmo e aonde ela foi ali um pouco antes proferida para Moisés em Êxodo no capítulo 4, tá bom? Então vamos começar aqui no capítulo 4 para nós entendermos o que significa ser um Elohim. Claro que essa expressão Elohim, ela trata de Deus, né? Por exemplo, você vai ver ela aplicado em Gênesis 1 e em muitas outras passagens que falam de Deus mesmo, né, como Elohim. Então, vamos entender o que é ser um Elohim sendo homem, né? Outra coisa, irmãos, também é que essa palavra Elohim ela pode ser aplicada também a anjos, certo? Então, o que é ser Elohim na terra? Ou ser Elohim? Vamos entender. Em Êxodo no capítulo 4, Deus estava ali aparecendo a Moisés e falou com Moisés. Vamos ler do verso 10 ao verso 16. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés estava contestando aqui a obra que Deus estava entregando para ele fazer, que era a libertação do povo. E, em nome de Deus, respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Olha só agora, tu, pois, Moisés, lhe falarás e lhe porás na boca dele as palavras, e serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus, e tu lhe serás por Elohim. Sabe o que é interessante? É porque Deus aqui faz uma passagem de Arão para Moisés, de Moisés para Arão. Tudo isso sendo cheio por Deus. Você vai ver que Deus vai dizer que vai colocar as palavras na boca de Moisés, e Moisés colocaria na boca de Arão, e Arão falaria. Então você vai ver que nos próximos capítulos, até Deus vai dizer assim para Moisés: Eu te fiz Deus para Faraó. Olha que interessante. Deus estava instruindo Moisés e Moisés era Deus para Arão. Quando um profeta
como Jeremias, Isaías, Daniel, qualquer um, iria falar para os homens por Deus, nós vemos o quê? Que Deus colocava sempre as palavras na boca daquele profeta. Isso você pode ver em Jeremias 1, no verso 9. Isso você pode ver também Jesus falando em Lucas 21, que colocaria na boca dos apóstolos, dos discípulos, as palavras que deveriam de fazer. E você também vê em Isaías 51 falando para o povo de Israel. Então você perceba que quando a palavra profeta Elohim, Deus, você é meu profeta e eu serei seu Deus, nessa questão, ela é muito aplicada para um que enche o outro e aquele fala para outros. Deus estava enchendo Moisés, e Moisés iria instruir Arão, e Arão iria instruir o povo. Então por isso que Arão seria profeta, e Moisés seria para Arão como Deus, como Elohim. Porque aqui Moisés está tendo uma figura de autoridade e representação de Deus. Certo? Então vamos aqui passar um pouco mais, né? Aqui, ó. Arão por profeta, Moisés por Deus. Vamos agora para Êxodo, no capítulo 6, tá bom? Lá no verso 28 diz assim: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés, na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Agora vamos ler o capítulo 7, verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que te deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então você percebe que Deus, ele enche Moisés. Moisés é como Deus para Arão. Moisés, instruído por Deus, enche Arão, e Arão fala por profeta. Então aqui é um simbolismo que a gente tem que entender da palavra Elohim. Ela não é somente aplicada para Deus Todo-Poderoso e único Deus, certo? Agora vamos, aqui eu coloquei, ó, Deus enche Moisés, Moisés enche Arão. Isso representa o quê? Ser Elohim, autoridade de Deus na terra. Uma representação de Deus na terra. E um passar de conhecimento. São os princípios básicos de quando Deus trata que fulano vai ser Deus para outra pessoa ou para algo, certo? Eu te constituí como Deus. Então agora, antes de falar aqui a conversa de Jesus em João capítulo 10, vamos aqui no Salmo 82, né? Para que nós compreendamos certas coisas desse salmo. É um salmo com 8 versículos. Então nós podemos aqui falar, né, todos. Então vamos lá, eu vou ler um a um versículo e vamos explicar. Diz o seguinte: Deus assiste na congregação divina, no meio dos Elohims, no meio dos deuses, e estabelece o seu julgamento. Perceba, algumas pessoas vão interpretar esse salmo como Deus julgando e anjos julgando sobre os homens. Eu não compreendo assim. No final do salmo eu vou explicar por quê. Quero que vocês comecem a ler com o entendimento que eu mostrei aqui atrás. Né? Correto? Então Deus pergunta: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Opa! Alguém está julgando impiamente. Verso 3: fazei justiça ao fraco, ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Então, Deus fala que esses Elohims estão fazendo injustiça sobre o povo, mas Ele está instruindo para que eles ajam com justiça. Verso 4: socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu não vou falar dessa expressão aqui, porque Deus está fazendo um trocadilho de homens e terra. Mas enfim.
Deus está dizendo aqui que esses Elohims não estão sabendo julgar. E disse, verso 6, eu disse, sois Elohims, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. No verso 8 nós já vemos o levantar de Cristo para vir instituir o milênio e o seu reino de justiça, onde há juízo de fato, correto? Mas vamos voltar aqui no verso 6 e no verso 7, para que a gente entenda. Você vai ver que no verso 1 vai dizer que Deus está ali na sua congregação, julgando. Ele é o juiz e tem outras pessoas que também julgam. Ele vai dizer o seguinte, no meio dos deuses, ele estabelece o julgamento. O que se deve fazer. Só que esses Elohims estavam julgando injustamente. E Deus no verso 7 vai dizer, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, porém como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. E o que é que eu entendo desse salmo? Que Deus, quando trata de Elohims e que julgam com justiça, mas como homens morrerão, é simples. Deus, ele chama de Elohim aquele que tem, os homens que têm uma lei dele, os sacerdotes, os escribas, os juízes, né? Os próprios juízes ali que julgavam no Sinédrio. Essas pessoas eram Elohims de Deus, eram deuses na terra, né? E outra coisa interessante é porque como é que esses Elohims iam morrer? Porque esses Elohims aqui, essas pessoas que estavam julgando impiamente, representando Deus, não iriam herdar da promessa, logo morreriam. Nós sabemos que aqueles que buscam a justiça, a incorruptibilidade e são de fato filhos de Abraão e filhos de Deus por meio de Cristo, estes herdarão a transformação e a ressurreição. Então, esses homens que estão morrendo aqui por proceder injustamente, são homens que receberam a lei e não julgaram com justiça ou não executaram aquilo que Deus os incumbiu. Correto? Então agora, como a gente já interpretou o Salmo 82, vamos lá para João capítulo 10, do verso 22 ao 39. Diz o seguinte, né? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, né? Jesus passeava no templo e rodearam-no os judeus e o interpelaram. Os judeus disseram, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se você é o Cristo, diga-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. Ou seja, eu já disse e vocês não creem. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Ou seja, as obras que Jesus fazia testificavam a respeito do Pai. Aliás, dele, e eram obras do Pai. Mas vós não credes, ou seja, os judeus não estavam crendo. Porque não sois das minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que vocês não são filhos de Deus Altíssimo. Porque aqueles que iriam crer em Jesus se tornam filhos de Deus. E esses não morrem. Morrem no sentido de perecer. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vocês estão percebendo as questões do que como homens morrereis, no Salmo 82? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai a ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Queriam apedrejar Jesus. E disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejais? Jesus está dizendo, qual é a obra que eu mostro do Pai, que vocês agora vão me apedrejar? Verso 33, responderam-lhes os judeus, não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Porque não disse que era um com o Pai? Replicou-lhe Jesus, não está escrito na lei,
Eu disse, sois deuses. Jesus cita Salmo 82. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem, blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus. Porque lá no Salmo, vai falar que sois deuses, sois filhos do Altíssimo. E Jesus está falando aqui que ele tinha, o Pai manifestava que eram com ele pelas obras dele. Né? E na própria lei já estava escrito isso. Ele disse, verso 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E aqui buscavam, mais uma vez, pegá-lo, né? Então, irmãos, essa expressão Elohim, para aqueles que têm a lei de Deus, que manifestam a representação de Deus, eles são sim Elohim na terra, mas em um contexto humano, de representação, de autoridade. Você pode perceber que Jesus vai falar o seguinte, ali em Mateus, sobre a questão da repreensão para o irmão. Né? Ele vai até usar assim, se tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por quê? Porque essa autoridade daquele que retém a lei de Deus, então esta pessoa que tem ali a autoridade de Deus na terra, ela é um Elohim de Deus na terra, ela é como Deus na terra, tá bom? Então, se ficou ainda alguma dúvida, coloque aí no comentário, tá bom? Se você entendeu, também comente, certo? Curta o vídeo, compartilhe se o irmão gostou e fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.